que terão corrido bem e que terão corrido mal neste ano de 2022 no aparelho do Estado? Muito obrigado, Luciano. Eu, em algumas ocasiões, quando debatemos ou quando fazemos a retrospectiva do ano e tentando trazer, sobretudo, setores que me marcaram a mim de forma positiva ou negativa, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para o domínio e de conhecimento do público, Moçambique como país, do ponto de vista geográfico, estratégico e do ponto de vista ambiental, é vulnerável face a eventos extremos. Estou a falar de cheias, secas e ciclones. Eu queria exatamente trazer esses pontos, porque é aqui onde eu estou a sentir uma vergonha como cidadão nacional. Nós todos sabemos perfeitamente que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que hoje é o INGD, esteve tutelado, se a memória não me falha, ao Ministério das Finanças e também da Função Pública. Há uma coisa que eu não estou a conseguir perceber. Hoje o INGD, que é o Instituto Nacional de Gestão de Risco e Desastre, está no gabinete da Presidência da República, o que significa que a planificação do INGD é do conhecimento do chefe do Estado, porque este gabinete foi puxado dali para a Presidência da República. A questão que me inquieta, por que é que o Banco Mundial virou as costas a esta instituição? O Banco Mundial já não quer dar dinheiro ao INGD. Nós sabemos perfeitamente que Moçambique, nos últimos anos, foi assolado pelos eventos extremos, sobretudo de natureza ciclônica. Não é vinda dali do Oceano Índico. Nós sofremos com Kennedy, sofremos com Idai, sofremos com vários tipos de ciclones que arrasaram o nosso país. Para não falar das cheias, que anualmente, praticamente, Moçambique registra de facto as cheias. Para não falar da seca, que existe em alguns cantos deste país, não é? Que enquanto a água vem de um determinado espaço, passa de Moçambique e vai desaguar ao mar, porque nós não temos a estratégia como país da retenção dos recursos hídricos, não é? Toda a água que vem quando há cheias, ela primeiro provoca luto, cria desgraça e depois termina no mar. Quando são eventos extremos, estou a falar de ciclones, são aquelas que arrasam, criam problemas, e temos um país que anualmente mobiliza a sua máquina executiva, busca do dinheiro para fazer face à questão de eventos extremos. Bem, mas informação, só para estarmos situados, vou pedir que faça menção dos fatos que, na sua opinião, terão constituído algum, digamos, desastre, entre aspas, na função pública e, consequentemente, terão tido impacto negativo na vida do cidadão, e depois fazer menção também aos fatores positivos. Não, eu quando trago exatamente este assunto, me parece um assunto sem relevância, mas tem relevância. Tem grande relevância para o país. E vai, de facto, desaguar lá na função pública. Porque quando um país registra eventos extremos, não é? Estamos a falar de ciclones do tipo Idai, Kennedy, que arrasaram as províncias de Sofala, Zambeze. Os que sofrem, na sua maioria, são as instituições públicas, para além da população.
é o povo, não é que sofre. Então, tudo isto aqui deve ser trazido por uma questão de reflexão, porque a mim, devo dizer com muita tristeza, Banco Mundial virar as costas a um gabinete que está junto do gabinete do presidente, então significa que aqui há ladrões. Aqui há ladrões. E os ladrões até encontramos de grande magnitude, porque o gabinete está no gabinete da presidência da República. Isto é a primeira inquietação que eu queria trazer da situação dos eventos extremos que nós, de facto, temos registrado dentro do nosso país. A segunda questão tem exatamente a ver com aquilo que os meus colegas aqui levantaram. Nós estamos a falar da função pública. A função pública é um conjunto de instituições, de setores, que muitas das vezes nós procuramos olhar, não é, de formas divididas. Estamos a falar de áreas, estamos a falar da saúde, estamos a falar da educação, estamos a falar dos transportes, estamos a falar de várias outras áreas. Todas essas áreas, muitas das vezes, não têm um impacto quando elas ressentem o reflexo da governação e, sobretudo, aquilo que nós sentimos ao longo do ano de 2022 no meu país, Moçambique. É preciso a gente trazer isto. Os meus colegas falavam de um assunto bastante sério, que também atingiu a função pública, que é a educação. Sabe por que hoje estamos a notar esta avalanche das reprovações? Aquilo que disse o meu colega nos pontos prévios, que nós precisamos de pegar isto, é que os professores tinham de facto a orientação. E a partir da altura em que a orientação perdeu o rumo, então os professores começaram a agir como professores, o resultado é este, significando que temos aqui uma avalanche de muita gente que anualmente, até alguns estão atingiram o nível superior, mas com deficiência, partindo da base. Por quê? Porque o nosso sistema de educação quer apenas ver os resultados, quer ver os números, não quer ver nem aquilo que nós chamamos da formação do homem, não é cientificamente que possa de facto produzir algo. Então os resultados são esses. Se nós vamos por partes, vamos a perceber que há muita gente que estão a atingir níveis de escolaridade com deficiência para redigir um documento, etc, etc. Nós estamos a falar da educação e na saúde e em outros setores, por exemplo, a área dos transportes. Me parece que no ano de 2022 veio declarar de forma definitiva que a área dos transportes, praticamente o governo não está tendo capacidade da sua própria gestão. Por quê? Se a gente olharmos os transportes públicos lá fora, vamos a perceber que não há nenhuma eficiência, são transportes que estão lá a sendo geridos daquela forma que nós todos conhecemos e o povo sofre. Se nós olharmos nas áreas similares ou nas áreas tuteladas pelo Ministério dos Transportes, vamos a perceber este desastre das linhas aéreas. Vamos a perceber esse desastre dos Correios de Moçambique. Vamos a perceber esse desastre das telefonias móveis do Estado, que praticamente estão sendo declaradas a falência, porque o Estado não tem, de facto, a capacidade. E saímos de tudo isso, olhamos, por exemplo, para as outras áreas que, em termos da produção, aquela que eu sempre tenho trazido aqui, a agricultura. A agricultura. Sabe por que nós estamos com fome? Porque não há aposta na agricultura. Eu ontem, dia 26, no meu bairro 1º de Maio, fiz uma publicação até no Facebook. Passei de uma casa, é um assunto bastante interessante. Vi lá uma árvore, jatrofa. Jatrofa. Quero trazer jatrofa para aquilo que foram as publicidades da política mentirosa da Frelimo sobre a jatrofa. Eu vi, a planta está ali, não é numa residência, até tirei fotografia. E eu disse, esta é planta de um valor energético invejável. Aquela que ontem este Estado disse que todo mundo tinha que plantar jatrofa.
Mas a senhora tem uma jatrofa ali em casa, nós chamamos de galamalico, galamaluco na língua local, não é? Mas se nós recuarmos para aquilo que foi a intenção do governo em querer fazer um investimento, por exemplo, para a área energética, para a substituição dos combustíveis fósseis, tudo redundou em zero. A senhora tem uma árvore de grande importância ali, mas porque não se come aquilo, as frutas que saem daquela árvore não são comestíveis, é veneno e matam. Então estão ali. Então, tudo isto nós precisamos de trazer o cenário das políticas públicas falhadas, que em termos de resultados, muitas das vezes não têm trazido aquilo que é o impacto. E por último lugar, é a própria comida. Não é possível, 10 segundos, Luciano, quando um país não consegue produzir comida para acabarmos com a fome. Eu sei que as pessoas podem olhar isto, mas um dia vão entender que nós temos potencialidades porque temos a terra, nós temos a potencialidade porque temos o mar. Vocês sabiam que os caminhos de ferro produzem dinheiro para o Estado de forma impecável? Mas por que essas empresas todas que produzem rendimento para o Estado parece não se falarem muito? Porque por detrás das mesmas empresas tem lá gaviões que vão tirando dinheiro do Estado. Então, tudo isto que queremos trazer são várias outras coisas que, de facto, poderemos trazer, que isto catapulta o desenvolvimento de um país. Solo, 36 milhões de terras aráveis, não produzimos tomate, peixe. 2.700 quilômetros da costa, não temos o peixe que sai a indústria, praticamente é esta. Nós temos o Ministério da Indústria e Comércio, num país sem indústria.